Hoje vamos recapitular um filme de ficção científica de explodir a cabeça com um dos melhores plot twists da história. O Predestinado. Spoilers à frente. Um homem misterioso, vestido com um sobretudo e chapéu, caminha por corredores sombrios. Passos cautelosos. Suspeita de um artefato destrutivo em algum ponto do edifício. Carrega 2 malas metálicas. Um olhar para cada lado. Respiração contida. O objetivo é neutralizar um inimigo conhecido como Fizzle Bomber. O alvo aterroriza vários locais, sem deixar rastros. O tempo corre. Cada segundo importa. O indivíduo avança por uma escada que leva ao subsolo. O cenário é claustrofóbico, cheio de encanamentos. Em uma área abandonada, surge um dispositivo estranho posicionado junto a vigas de sustentação. Trata-se de um explosivo programado para detonar em poucos minutos. O sujeito abre uma das malas. Uma engrenagem peculiar, sustentada por fios, torna-se sua principal ferramenta. Mãos trêmulas, porém guiadas por treinamento rigoroso. Subitamente, uma sombra interrompe. Um disparo atinge o ombro do agente. A dor é lancinante. Mesmo assim, ele insiste em desarmar o artefato. O cronômetro avança. O inimigo espreita. Outro tiro corta o ar. O agente revida. Ecos de balas contra as paredes. O visor do mecanismo explode em luzes. Ele tenta selar a bomba em uma caixa especial. Um clarão ofuscante. Labaredas queimam seu rosto. Um grito de desespero. O agente é arremessado. Em agonia, alcança a segunda maleta. Pressiona botões e desaparece em meio à fumaça. Desperta em um leito cirúrgico. Ataduras cobrem a cabeça. Autoridades relatam que o alvo permanece em liberdade. A missão fracassou. O sujeito passa por meses de recuperação. A fisionomia sofre mudanças profundas. A voz se torna irreconhecível. Apesar disso, a determinação cresce. Já vamos continuar com essa história. Antes, só confere se já está inscrito no canal para acompanhar as recapitulações dos melhores filmes do mundo. Continuando. 7 anos de preparo. Ele volta ao serviço. Recebe ordens finais. Senta-se atrás de um balcão de bar em missão secreta. Observa clientes. Surge um homem silencioso, John, que se identifica como escritor de histórias confessionais, apelidado de A Mãe Solteira. Ele menciona ter nascido em 13 de setembro de 1945, abandonado na porta de um orfanato. Cresceu sob o nome Jane, sentindo-se deslocada, dotada de habilidades incomuns e mente voltada às ciências. Almejava viagens espaciais. Quase ingressou em um programa misterioso, mas foi excluída sem explicação. Trabalhou como empregada e frequentou aulas noturnas. Em determinado momento, encontrou alguém que a fez sentir-se amada. Ficou grávida. O homem sumiu. Durante o parto, descobriu possuir órgãos masculinos subdesenvolvidos. Complicações cirúrgicas resultaram na remoção do aparelho reprodutor feminino. O bebê desapareceu do hospital. Desolada, adotou nova identidade: John. Anos depois, transformou a dor em textos para confessionários. Ao concluir o relato, o bartender oferece uma chance de vingança. Conduz John ao subsolo, mostra-lhe uma maleta capaz de saltar datas e o leva a Cleveland, 1963. Lá, John se depara com Jane no passado e percebe ser ele próprio o indivíduo que arrasou a vida da moça. Um ciclo se revela. O bartender segue outra rota. Tenta rastrear o Fizzle Bomber em um corredor escuro. Dispara contra o inimigo. Corre para impedir outra explosão. Revive a cena em que seu rosto foi queimado. Nota que o passado se repete em cada detalhe. Ajuda o agente recém-atingido pelas chamas. Conclui que não é possível interromper esse enredo. Brota tristeza ao reconhecer a inevitabilidade. Ele retorna a 1964, entrega fragmentos da bomba a Robertson e ouve explicações sobre um paradoxo em curso. Gente sem ancestralidade que gera a si mesma. O agente sente peso na consciência, mas prossegue. Rapta o bebê de Jane no hospital e o leva a 1945, a mesma porta de orfanato. A criança será Jane. Nada escapa ao destino. John, por sua vez, confronta o bartender. Aponta a arma, fala de amor verdadeiro por Jane. Descobre que tudo é parte de um roteiro. Aceita ingressar na organização. No momento decisivo, o bartender ruma a Nova York, 1975. Espera que a maleta se desative. O dispositivo falha. Ainda há um confronto final a cumprir.
Ele compra uma máquina de escrever e relata cada passo da própria trajetória, entendendo que se tornará o Fizzle Bomber. Segue pistas. Entra em uma lavanderia para encarar a versão mais velha de si. Aquela garante que cada ataque salvou inúmeras vidas. Implora por cumplicidade para encerrar o ciclo. O agente rejeita. Atira. Mata sua forma futura. Sente-se preso ao paradoxo. Sai vagando, refletindo sobre as lições de Marco Aurélio, que reforçam a serenidade diante daquilo que não se pode alterar. O roteiro segue, amarrado em laços impossíveis de desfazer. O combatente regressa ao esconderijo. Folheia arquivos secretos. Estuda linhas do tempo. Relembra passagens trágicas ligadas ao adversário. Visualiza recortes de jornal com manchetes sobre explosões. Examina datas específicas: 1963, 1964, 1970, 1975. Conecta cada ponto. Reconhece que não existe liberdade no enredo em que está inserido. Relembra ideias de Zenão de Sítio, fundador do estoicismo por volta de 301 a.C., ao falar sobre a ordem que rege a harmonia universal. Conclui que esse princípio permeia cada fração de sua realidade. O indivíduo reflete sobre a própria identidade. Observa o rosto em um espelho trincado. Vê cicatrizes, queimaduras, marcas de combates. Carrega o peso de várias existências. Lembra de quando atendia no bar, de quando estava em um hospital, de quando vivia preso em laboratórios sombrios. Cada etapa moldou um caráter resiliente, porém corroído pela repetição dos acontecimentos. Rememora passagens das obras de Sêneca que tratam da brevidade da vida. Questiona se há espaço para esperança nesse ciclo. Em um caderno, anota sensações. Destaca que a coragem depende de enfrentar o impossível. Aplica essa postura a cada salto no tempo. O agente verifica a arma, higieniza o cano, encaixa a munição. Imagina que, em breve, terá de confrontar o Fizzle Bomber outra vez. Escuta relatos de boatos sobre um sujeito que divaga a respeito de grandes catástrofes. Fica sabendo de um personagem que fala em missões redentoras nos becos da cidade. Em cada pista, o membro da organização enxerga traços de si mesmo. Noutra sequência, um chamado emergencial anuncia: localizaram um explosivo em um armazém. O agente corre, entra em um local escuro, escuta engrenagens. O suor escorre na testa. Tenta encontrar o detonador, mas percebe uma silhueta próxima a vigas. Ao se aproximar, vê o rosto do bombista, idêntico ao seu, porém envelhecido. Um sorriso irônico brota. Armas se voltam. O ar pesa. Há uma troca de palavras tensas. O mais velho alega que tudo foi planejado para evitar tragédias ainda mais extensas. Cita números de vítimas que deixaram de existir graças a explosões preventivas, mostrando supostos dados estatísticos que justificariam esse raciocínio. O agente discorda. Afirma que não se mata inocentes em nome de um bem maior. O outro insiste que a humanidade jamais entenderia tal sacrifício. Faz menção a textos filosóficos para defender ações extremas, interpretando o estoicismo de modo distorcido, afirmando que o destino já está escrito. O agente rejeita esse argumento. Abre fogo. A bala cruza o ar. O bombista salta para trás, mas o tiro o acerta no braço. O estampido ensurdece. O terrorista aciona uma alavanca. O cronômetro acelera. Não resta tempo para a desativação. O agente se protege atrás de uma coluna. A detonação faz tudo tremer. Metal voa, fumaça domina. O inimigo some no caos. O herói, sob escombros, levanta-se ferido. Dias transcorrem. Ele se recupera dos ferimentos. Inspira-se nas lições de Epicteto, que apontava a forma de encarar os fatos como decisiva para a dor. Mantém a determinação. O Fizzle Bomber persiste, tramando um golpe maior em 1975. O protagonista promete evitar essa tragédia. Faz gravações de voz para desabafar. Garante que a última cartada será certeira, ainda que o resultado seja sombrio. O sol surge em uma manhã fria. O combatente veste um casaco poído, pega documentos falsos e segue até um edifício abandonado. Observa a fachada cheia de passagens secretas e canos antigos. A respiração se acelera. Ele pressiona o botão do case temporal. Nada acontece. Tenta de novo. O sistema não funciona. A desativação parcial inviabiliza a fuga.
Cruza o prédio, iluminado por lâmpadas fracas. Passos ressoam. Uma porta com letreiro desgastado se abre. O Fizzle Bomber o espera, sentado diante de uma mesa rústica. Sob a luz fraca, surgem materiais bélicos, diagramas repletos de cálculos, a cheiro de pólvora. O olhar do terrorista expressa familiaridade. O protagonista se vê diante da própria face envelhecida, marcada por loucura. Não encontra palavras para o choque. O outro sorri. Convida-o a checar mapas e estatísticas que evidenciam o suposto bem gerado pelos atos. Argumenta que cada explosão eliminou ameaças específicas, evitando guerras piores. O agente sente tentação de acreditar. Reconhece anotações que parecem dele mesmo. Arrepios o assolam. A lógica soa insana. O ancião sustenta que o ciclo só se romperá caso unam forças. O protagonista hesita. Deseja disparar. Sente a voz interior mandando baixar a arma. O inimigo reforça que, repetindo esse caminho, salvarão milhões. Ele não cede. Mira a pistola, aperta o gatilho. Tiros repetidos. O corpo maduro recebe os impactos, exala seu último suspiro. O agente percebe que se tornou o carrasco de uma versão futura. Reflete se, ao agir assim, selou a própria metamorfose em monstro. Segue pelas ruas desertas, carregando um case defeituoso. Imagina em que ponto se tornará igual ao terrorista. Lembra de Marco Aurélio e sua ênfase na transitoriedade. Conclui que viverá com essa sombra. A predestinação persiste, pois cada escolha alimenta outro ponto da espiral. Ele mergulha em uma narrativa escrita para registrar a odisseia pessoal. Revela tudo sobre Jane, John, o rapto do bebê, a mudança anatômica, o encontro com o bartender, o embate com o futuro, a execução do Fizzle Bomber. Cada linha explicita o paradoxo. Toma consciência de que é pai e mãe da própria filha, além de herói e vilão de si mesmo. Espera que as lições do estoicismo inspirem resiliência. Assim, o círculo se repete. Um ser humano cumula cicatrizes e interpreta papéis diversos. Vítima, algoz, salvador, perseguidor. Não tem laços familiares além de si mesmo, fruto de uma anomalia temporal. A alma vive romances, perdas, tragédias. Exerce bravura, puxa gatilhos, desperta ódios. Fica a reflexão sobre liberdade, fatalidade, escolhas e perseverança. Sêneca realçava a relevância de manter a virtude, apesar de um destino implacável. Esse recado ecoa nos escritos do protagonista. A realidade tece narrativas surpreendentes. Cada suspiro pode desencadear nova reviravolta. O agente segue, carregando a bagagem de uma existência sem fronteiras. Após esses eventos, o herói encara uma espiral de reflexões. Mantém um diário para expressar emoções conflituosas. Descreve o momento em que viu o próprio rosto arruinando a vida de Jane. Recorda cada lágrima no orfanato, a solidão que a perseguiu. Enxerga tudo como parte de um enredo maior e inevitável. Medita sobre passagens de Sêneca sobre o destino, refletindo se isso justifica a dor que se espalha. Pesadelos o atormentam. Labaredas, gritos, relógios que giram sem controle. Ele acorda suado, encara cicatrizes no espelho e repassa memórias de cada viagem. Lembra de Robertson afirmando que não se pode desfazer o ciclo. Tenta encontrar lógica, mas o sentimento de fatalidade pesa. Sente falta de uma existência linear. Recorda Epicteto e sua diretriz de focar no que pode ser controlado. Em reuniões secretas, a organização debate como reduzir baixas. Robertson propõe usar a vantagem de conhecer trechos do futuro para intervir cedo. Alguns concordam. O agente teme intensificar paradoxos. Lembra do bebê raptado, de como uma única ação gerou variações sem fim. Diz isso, mas não é ouvido. A pesquisa avança. John, agora livre de ferimentos, inicia treinamento na corporação. Revela frieza e alta pontaria. Conquista respeito, embora tenha mágoas profundas. Evita contato com o agente que o levou ao passado. Carrega memórias confusas de Jane e do bebê. Faz provas de tiro, combate corpo a corpo, testes de inteligência. Recebe elogios. Em silêncio, ainda sofre. Um dia, John recebe instruções para eliminar um contrabandista que planeja vender material perigoso. A missão é realizada com êxito. Ele volta inquieto, consumindo leituras estoicas.
Busca em Marco Aurélio uma força interior para superar seu tormento. O agente veterano, que se passava por bartender, o acompanha em uma vigilância. Precisam espreitar um possível aliado do Fizzle Bomber em um porto. Usam disfarces de estivadores. Observam containers. Ao fim do dia, nada acontece. Voltam para a base em silêncio. Em dado momento, John pergunta se existe saída desse labirinto. O outro não responde. Cita Sêneca sobre suportar o inevitável. John acha a resposta irritante, se afasta. Certa noite, o veterano investiga a maleta temporal. Observa circuitos, percebe que tudo depende de códigos exatos para assaltos. Pensa em tentar salvar o bebê antes do rapto, mas lembra que falhou ao tentar impedir o próprio ferimento. Desiste. Fecha o aparelho, mantendo o receio de agravar paradoxos. O Fizzle Bomber segue ativo. Manchetes falam de explosões em menor escala. O terrorista raramente deixa vestígios. O público nem imagina que o criminoso é uma variação futura do próprio herói. A organização mantém sigilo. Novatos pensam em capturar um bandido comum. Não percebem a profundidade do perigo. Chega 1973. Espalha-se o rumor de que o Fizzle Bomber planeja algo grande. Robertson escala o protagonista e John para uma operação. Eles viajam a uma indústria abandonada, numa data exata, esperando deter o atentado. O local é escuro, portões enferrujados, máquinas velhas. O veterano avança por um corredor. Restos de explosivos. O cheiro de óleo queimado. Vive um déjà vu inquietante. John, em outro ponto, analisa fios soltos. De repente, vem o Fizzle Bomber no salão central, manuseando um detonador grande. O inimigo ri. Diz que eles estão atrasados. Lembra dos fracassos anteriores. John, furioso, aponta a pistola. O bombista zomba, assegurando que prevê cada passo. O agente mais velho mantém a calma. Lembra de Epicteto e o controle das emoções. Percebe cilindros inflamáveis no ambiente. Grita um alerta a John. O terrorista aperta botões. A contagem regressiva surge em números assustadores. John investe contra ele. Trocar de golpes. Socos e chutes ecoam. O veterano tenta anular fios no painel. O tempo se esvai. O oponente agride John, jogando-o contra uma parede. O outro agente não consegue desconectar todos os cabos. O estrondo acontece. O lugar treme. Metal retorcido, clarão, fumaça. Parte do teto cai. John e o veterano são separados por destroços. O bombista foge por uma brecha. O veterano vê labaredas avançarem. Tenta configurar a maleta. Obtém erros. Então ouve o grito de John, preso e ferido. Força os escombros, abrindo passagem. O calor sufoca. Chega a uma cena de horror. John gravemente machucado. Ele o carrega nos ombros. Corre por corredores estreitos. Busca uma saída. Encontra uma porta de carga. Foge. A explosão interna devasta o galpão, iluminando a escuridão. Conseguem sobreviver. Do lado de fora, o agente repara em John inconsciente. O sangue escorre. Chama socorro. Equipes médicas levam o rapaz para cuidados avançados. Ele fica para trás, fitando o fogo que consome tudo. Pondera se interrompeu o futuro, ou apenas o alimentou. Marco Aurélio dizia que as circunstâncias revelam o caráter. O agente sente o peso da responsabilidade. Semanas depois, John desperta no hospital, coberto de bandagens, assim como o veterano estivera no passado. A semelhança é cruel. Ele mal se lembra do combate. Rancor persiste em seu olhar. Robertson garante que John voltará ao trabalho. Fala que ele tem papel crucial. O veterano observa, compreende que a espiral não cessará. Teme que o ódio gere um novo vilão. A corporação avança nos saltos temporais para caçar o Fizzle Bomber. Constrói protótipos de portais. Cientistas analisam diagramas de linhas históricas. O agente suspeita de riscos ainda mais graves. Se arrepende de não ter encerrado tudo em outra data. O tempo avança até 1974. John recebe alta. Está cheio de cicatrizes, com dificuldades motoras. Retorna ao treinamento. Domina explosivos, domínio peculiar para alguém que foi vítima deles. Robertson vê utilidade nisso, pois deseja compreender a mente do terrorista. O veterano discorda, sente que John pode se contaminar com métodos sombrios. A tensão cresce. Em um dia de instruções, John pergunta se poderá resgatar o bebê e evitar o rapto. O veterano balança a cabeça. Não há garantia de sucesso.
O outro explode de raiva. Diz que, se não puder consertar o passado, talvez imponha sua própria verdade ao presente. O veterano percebe uma centelha de loucura. Chega 1975. O ataque em Nova York se aproxima. A corporação entra em alerta. O veterano recebe a incumbência de monitorar a cidade, pronto para agir. John vasculha pontos suspeitos. Ambos trabalham separados. O veterano vasculha becos, estações, ruas. Não encontra sinais concretos. Lembra de passagens de Sêneca para manter a serenidade. À noite, surge uma pista anônima sobre a localização do Fizzle Bomber, uma lavanderia antiga. O veterano vai ao endereço, entra pela porta, encontra máquinas de lavar obsoletas. Surge um homem barbado, de olhos perturbados. É a versão mais velha dele mesmo. Aquele fala sobre sacrifícios, exibe um painel de estatísticas, assegura que suas bombas evitaram carnificinas ainda piores. Quer cooperação para perpetuar esse ciclo. O veterano ergue a arma, atira sem hesitar. O outro cai, exalando o último suspiro. O protagonista deixa a lavanderia com um vazio na alma, cônscio de que a bagagem do caso não se extingue. Caminha pelas ruas, maleta avariada nas mãos. Pensa em John, imaginando quando ele também será engolido por essa loucura. Grava depoimentos em fitas, na esperança de alertar quem ler a respeito do loop interminável. Conecta conceitos de Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio, Zenão, concluindo que cada versão de si interpreta um traço diferente do destino. O herói menciona ter sido filho, mãe, pai, vilão, herói, vítima, carrasco, tudo em um só corpo. Não há laços familiares além do próprio paradoxo. Viveu romances, perdas, tragédias. Foi corajoso, mas também causou mortes. A espiral não termina. O atentado de Nova York pode ocorrer ou não, deixando lacunas. Ele segue, preso ao reflexo de si mesmo. Logo depois, encontra refúgio em um prédio vazio, coberto de caixas empoeiradas. Ali, ouve as próprias fitas, onde confessa ter sido a causa do próprio infortúnio. Repassa trechos de Zenão, que sustentava a existência de uma ordem universal. Pensa em John, hospitalizado sob supervisão médica, misturando memórias de Jane com explosões. Deseja visitá-lo, mas teme alimentar ressentimentos. O agente vagueia pelas ruas de Nova York, repletas de letreiros e vozes apressadas. Imagina quantas pessoas foram salvas pela luta contra o Fizzle Bomber, sem nunca saberem disso. Recorda o terrorista agonizando e se pergunta se, ao matá-lo, não iniciou a própria metamorfose. Epicteto reforça que cada um deve cultivar o bem dentro de si, mesmo tendo a semente do mal à espreita. A corporação percebe a trégua temporária. Robertson planeja criar uma divisão que atuaria na reeducação de indivíduos com grande propensão ao crime, usando observações do passado. O protagonista enxerga riscos. Cutucar acontecimentos delicados pode provocar mais distorções. Oficiais discutem. Há quem veja oportunidades. O clima interno se polariza. Em encontro privado, Robertson fala ao agente sobre a promoção de John. Quer que ele lidere uma unidade que rastreia terroristas temporais. O veterano se preocupa. Avisa que John ainda sofre. O chefe julga que esse sofrimento o tornará valioso. Afirma que estatísticas indicam baixa probabilidade de John enveredar pelo extremismo. Menciona a transformação de fraqueza em força, citando princípios estoicos. O agente cala, pois percebe que não será ouvido. O tempo transcorre. John reassume funções, liderando operações eficazes contra pequenas ameaças. Curiosamente, as missões se baseiam em dados que apontam o uso de saltos extras. O veterano suspeita de irregularidades. Tenta conversar, mas John fala sobre resultados positivos. Lembra que o Fizzle Bomber também cria justificativas parecidas. O agente alerta para o perigo. John reage dizendo que a corporação só vê o êxito. Inquieto, o veterano investiga registros. Descobre que John realizou mais de 10 viagens não oficiais, voltando a datas ligadas ao passado de Jane. O agente entra em choque. Leva a informação a Robertson, que minimiza o fato. Diz que John age sob ordens superiores, que não há provas de ilicitude. O veterano entende que ninguém deseja perder um trunfo. Ele decide vigiar John por conta própria. Rastreia coordenadas, encontra menções ao hospital onde Jane teve o bebê e referências ao orfanato. Conclui que John planeja alterar radicalmente o passado. Teme um colapso temporal. Em ato desesperado,
O protagonista confronta John no momento em que o jovem aciona a maleta. Aponta a arma, manda parar. John demonstra fúria. Alega que quer apenas apagar as raízes do sofrimento. O veterano argumenta que isso pode provocar estragos. John discorda. Pressiona o botão. Um clarão envolve os dois. Eles despertam em um hospital em 1963, perto da ala de maternidade. John corre, procurando o setor onde Jane se encontrava. O veterano o segue, pedindo que recue. Um médico passa. Seguranças notam o movimento. Gritam. O veterano tenta dissuadir John, lembrando que alterar essa cena apagará a existência de todos, inclusive Jane e o bebê. O outro não quer escutar. Guardas aparecem, interpretam-nos como invasores armados, disparam o alarme. O corredor vira caos. Eles se escondem em uma sala vazia, discutem. O veterano diz que reverter essa ocasião pode destruir tudo. O jovem replica que não vê futuro numa vida de miséria. Grita que Jane merece paz. De súbito, ergue a arma contra o agente. O veterano mantém a calma, recorda Sêneca, e diz que é preciso suportar o destino. John treme, lágrimas correm. Baixa o revólver. Nesse segundo, um guarda surge e dispara nele. A bala acerta seu abdômen. Ele cai, largando a maleta. O veterano neutraliza o atirador. Sirenes ficam mais altas. Com John sangrando, o agente ajusta a maleta. Escolhe a data de retorno, clarão. Ambos ressurgem na ala médica da corporação. John está caído, perdendo sangue. Equipes correm para socorrê-lo. O veterano, exaurido, observa o rapaz balbuciar o nome Jane, antes de perder a consciência. Médicos iniciam procedimentos. O protagonista é afastado, atordoado. Robertson exige explicações. O agente narra tudo. Alguns oficiais criticam a imprudência, outros lamentam a obsessão de John. Decidem abortar qualquer tentativa de mexer no passado de Jane. O protagonista não contesta. Quer apenas que John sobreviva. Sente culpa e compaixão. Recorda a expressão de fúria e desespero no rosto do jovem. Os meses correm. John se mantém em estado delicado. O veterano segue contendo ameaças menores de grupos inspirados no Fizzle Bomber. Ainda que o terrorista tenha sido morto, há imitadores. A cidade teme outras detonações. O agente se segura como pode, lembrando trechos de Marco Aurélio sobre retidão mesmo em cenários adversos. Em certo dia, recebe a notícia de que John despertou. Visita-o no leito. Encontra um jovem de olhar vazio, pronunciando palavras desconexas. Ele admite entender que não existe cura para tudo que viveu. Jane, o bebê, o paradoxo. Nada pode ser revertido. Pede desculpas pela impulsividade. O veterano não sabe se consola ou fica em silêncio. Segura a mão do ferido. John suspira. Lágrimas brotam. Um relatório oficial comunica que as operações para manipular momentos-chave do passado serão moderadas. A corporação foca em missões de contenção, reconhecendo os riscos dos saltos. O protagonista vislumbra ali um sinal de responsabilidade maior. Relembra Marco Aurélio, que dizia que, mesmo quando tudo parece se repetir, há possibilidade de retidão. John se recupera. O agente acumula cicatrizes na alma. A corporação mantém vigilância contra terroristas temporais. Prevalece a percepção de que, em algum ponto, o loop pode retomar força. Talvez surja outro Fizzle Bomber ou outro John. Porém, o herói crê em um fio de esperança. Crê que as lições duramente conquistadas não sejam em vão. Sabe que, no estoicismo, a virtude vive em quem se dispõe a escolher o bem, mesmo numa teia de paradoxos. Resta seguir em frente, firme, honrando cada princípio que sustentou a luta até aqui.